Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nossa sexta aula de Educação Religiosa 1. Já oramos, como é costume, mais uma vez. Boa noite, graça e paz. 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 Boa noite. Hoje vamos continuar aqui tratando sobre o assunto tão importante que é educação religiosa, esse tema tão relevante. Estamos trabalhando aqui sobre essa matéria e hoje eu estarei concluindo aquela parte que faltou da última aula, que é sobre aquela ideia da pós-modernidade, e de fato nós estaremos hoje mergulhando a partir de hoje no material que é esse daqui, que é a Pedagogia de Jesus, o livro, texto que a gente está trabalhando, que é esse material aqui do J.M. Price. Tá bom, meus irmãos? Hoje a gente vai mergulhar nele e a gente vai, eu diria, se alegrar bastante, se divertir bastante com esse material, tá bom? E... Pode-se dizer que foi em 2010 que foi reconhecido pelo MEC, a Batista, e em 2020 o EAD dele também foi reconhecido pelo MEC. Olha aí, que legal. EAD, né? Tá. A gente estava falando há pouco sobre alguns seminários que são reconhecidos pelo MEC, né? Obrigado, viu, Júnior? Era isso, eu me lembrava que a Batista de Perdizes, eles estavam em processo e que tinham sido reconhecidos, depois de muito desgaste, inclusive, né? Mas, como eu tinha dito há pouco, antes da gravação, muitos seminários como o nosso são chamados livres de teologia, seminário teológico livre, né? Mostrando que não temos, né, a chancelaria do MEC. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é porque não é um diploma reconhecido pelo MEC. O lado bom é porque o MEC não arbitra sobre o nosso currículo, né? Então, assim, vai depender muito do aluno, né? Tá bom? Mas obrigado, viu, Júnior? Obrigado por você ter verificado. Então, voltando, meus irmãos, nós estaremos hoje trabalhando aqui no livro do Price, a Pedagogia de Jesus, e vai ser uma delícia, a gente vai se divertir bastante, tá bom? E vamos agora começar lendo, né, um texto bíblico, e logo na sequência a gente vai ir para o slide que faltou semana passada, e depois, na sequência, vamos estar mergulhando aqui no capítulo 1, 2, e se der tempo, no capítulo 3 desse livro-texto, tá bom? Eu quero ler com vocês agora um texto bíblico que está em Salmos 90, 12. Salmos 90, 12. Eu estarei abrindo aqui, na minha versão em digital, Salmo 90, 12. E antes da leitura, eu quero lembrar aos irmãos que as nossas aulas estão sendo gravadas. Elas estão sendo gravadas para que vocês possam continuar estudando sobre o que está sendo passado, né? Tirando mais dúvidas. Gravamos também para abençoar o maior número de irmãos espalhados onde quer que essas aulas cheguem. Temos ficado muito felizes, né? Porque recentemente eu soube que tinham brasileiros lá no Japão assistindo às nossas aulas, e eu fiquei assim super feliz, porque imagina, né? Chegar lá no Japão, inclusive no nosso canal do Spotify de teologia, o ranking é assim: as aulas são assistidas no Brasil, aí em segundo lugar era no Japão, o país que mais assistia. Agora mudou, agora está Estados Unidos, em terceiro lugar Japão. Agora me pergunte, né? Pastor não é japonês, né? Tem uma cabeça grande, um olho pequeno, mas não sou japonês. Mas lá no Japão, né, chegando as aulas, então a gente fica muito feliz e que realmente Deus nos use para abençoar o maior número de pessoas, obreiros, seminaristas, pastores. Se formos útil a alguém, que o nome do Senhor seja glorificado e que Deus continue abençoando as igrejas e os ministérios. E também gravamos porque os alunos que forem fazer esse curso em EAD estarão utilizando essas matérias como parte do currículo. É claro que temos mais coisas fora essas aulas gravadas, né? Principalmente a mentoria que eu dou é o carro forte.
Então, quem quiser saber mais e conhecer o nosso seminário, se matricular, veja aqui nas descrições desses vídeos e áudios, que ali estão tanto o meu e-mail quanto o e-mail do seminário, tá bom? Então, meus irmãos, vamos ler o texto bíblico, Salmo 90, versículo 12. Quem puder, leia para mim esse texto. Pode ler na versão que você desejar. Vou ler aqui. Por favor. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Joia. Que versão que é a sua mesmo, Diego? A minha é a NVT. NVT. Então, leia agora para mim aqui na tela, Júnior, não, Diego, por gentileza. Está bloqueado o seu som, Diego. Seu som está bloqueado, Diego. Foi. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, meus irmãos? Deus. Leia a sua versão de novo, Diego, por gentileza, que ela está bem diferente, né? A NVT. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Em outras palavras, né? Seria praticamente uma transliteração desse texto. A brevidade da vida passa tão rápido, né, irmãos? Que se soubermos aproveitar e aproveitarmos bem, sabendo lidar cada momento e passando cada instante, realmente, para fazer isso, precisamos de sabedoria e do auxílio do Senhor, né? Então, que Deus nos ajude, tá bom, meus irmãos? Tá bom? Graça e paz, Tomé. Amém, pastor. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Boa noite, a paz. Boa noite, graças a Deus. Boa noite. Meus irmãos, então, vamos lá, meus irmãos. Na última aula, nós falamos bastante sobre o crescimento da igreja, falamos também sobre diferentes cosmovisões. Ficou alguma dúvida aos irmãos sobre aquela questão do crescimento da igreja? Sobre também a questão das diferentes cosmovisões? Lembra? Nós tratamos disso. Ficou alguma dúvida? Os irmãos querem fazer alguma pergunta? Né? Fizemos aquela avaliação dizendo que a igreja no Brasil tem crescido, mas a nossa pergunta que ficou tem crescido em qualidade ou só em quantidade? E aí ficou, né, uma pergunta, uma incógnita, para que a gente pudesse pensar. Sábado eu fui num culto de ordenação de uma igreja, Igreja Batista do São José, né, Júnior? São José? Isso. Aqui em Guaianazes. Tem uma irmã que frequenta a nossa igreja. Oi? Jardim São Pedro. Jardim São Pedro. Então, é Igreja Batista do Jardim São Pedro. O nome dela, inclusive, é esse. Igreja Batista do Jardim São Pedro. E aí, o que acontece? Essa irmã frequenta a nossa igreja de alguns anos e eu sabia que o pai dela era um líder, né, de uma igreja. E aí, conversando com ela, eu disse para ela, olha, eu quero conhecer teu pai, quero tomar um café com teu pai, né? Poxa, é bom conhecer outros pastores. E no diálogo com ela, eu fiquei sabendo que ele iria fazer o exame teológico e que ele ia passar por esse critério, né, de ser examinado por uma banca. E eu fiquei muito feliz, desejei sorte a ele passou. E aí chegou o dia da ordenação, ele me convidou e eu estive lá. E, irmãos, que gostoso, sabe? Que gostoso ver ali, tinha ao todo, salvo engano, com o pastor ordenado, mas ele e mais 9. Eu e mais, ao todo, né, 9 pastores comigo, e eles até me honraram, mesmo não sendo batista brasileiro, para participar daquela oração. E o que eu fiquei feliz, o cuidado da igreja, porque foi feito um relatório, foi feito um relatório dizendo, né, que o candidato foi aprovado nas matérias bíblicas, etc. e tal. E ali estavam os professores, inclusive estava até um dos professores dele do seminário falando assim, olha, eu acho que eu não vou te ordenar, não. Palavras mais ou menos essas. O pastor disse, porque você não me entregou o trabalho do seminário. Ou seja, ficou faltando um trabalho, né, do seminário. Aí eu cochichei falando assim, não, pastor, aí o senhor, agora ele vai ter trabalho dobrado agora, né? O senhor cobra dobrado. Eu falei, isso, eu vou cobrar dobrado.
Então, assim, foi uma delícia, irmãos. Por que eu estou falando tudo isso, né, irmãos? Como é gostoso ver que tem igrejas sérias treinando os pastores, ensinando com zelo, para que a igreja o quê? Tenha um crescimento saudável. Guardem essa expressão, tenham saúde. Saúde. Tudo que tem saúde cresce, tá bom, meus irmãos? Tudo que tem saúde cresce. No tempo de Deus, da forma de Deus, tá bom? Mas pode ver que muitas vezes a gente está achando que muita coisa que está crescendo é algo bom, mas o câncer também cresce. Só que o câncer, chega uma hora ele cresce e aí a sua anomalia vem à tona. Cresceu, mas chega uma hora que cresceu porque é um órgão danificado. Então, cuidado, né? Muitas vezes a gente está achando que tudo está crescendo, é algo que tem saúde, mas não, o verdadeiro crescimento de Deus, ele tem saúde, e ele vai tendo essas bases. Em alguns momentos cresce mais, outros momentos mais tímido, mas tudo que tem saúde cresce, tá bom? E guarde isso, né? O crescimento de Deus é diferente do crescimento humano, tá bom? Só para pincelar esse ponto. Jesus, o maior de todos, depois de 3 anos e meio, formou 12 discípulos aprovados. Cresceu muito ou pouco? Sejamos honestos. Cresceu muito. Não. Jesus de 1 para 12, Miriam, em 3 anos e pouco, olhando hoje, comparando numericamente, né? Hoje tem igreja que já começa com 100. Vocês entendem o que eu quero dizer? Começa uma igreja, isso que eu quero dizer. Olhando comparativamente, parece que foi um crescimento pequeno. Ele tinha 12 líderes, mas ele tinha não só esses 12 líderes, mas ele tinha 120 também com esses 12 líderes. Lembram? Lá no cenáculo que eles estavam orando? Então vamos imaginar a igreja de Jesus, logo depois da sua morte, ressurreição e ascensão, tinha 120 membros. É muito ou é pouco? Olhando numericamente, não era muito. Concorda, irmãos? Mas eu pergunto, era um crescimento com muita qualidade ou não? E aí, esse 120, passado pouco tempo, veio o Pentecoste, vai para quase 3.000. Depois, vai para quase 5.000. Estão entendendo? Mas olha só, Jesus ficou 3 anos a 3 anos e meio com esses 12 e mais alguns que totalizou 120. Parece pouco, não parece? Mas Jesus, o método dele é diferente. Ele quer quantidade, mas ele não abandona a qualidade. Tá bom, meus irmãos? Então, ficou alguma dúvida semana passada sobre o crescimento da igreja, sobre as diferentes cosmovisões? Lembra, falamos da cosmovisão católica, espírita, falamos de outras cosmovisões. Com alguma dúvida? A questão é que, olhando por um olhar amplo, eles olham pelo cristianismo e dentro também está a cristandade. Então, os historiadores veem que, olhando pelo lado religioso, foi a maior religião que cresceu. E com ela também o Islã. E depois o judaísmo, né? Mas naquele período, daquele contexto, o cristianismo não era... Naquele contexto ele era grande, 120 pessoas. Em relação à filosofia grega, era bem maior. Porque as correntes filosóficas lá, os discípulos não era muita gente, não tinha muitos seguidores. Sim, sim. E o cristianismo superou em muito. Sim, mas o que eu quis dar o destaque, sabe o que é, Júnior? Pensa assim, que o maior líder de todos, o maior professor de todos, gastou 3 anos e meio para alcançar 12 líderes né, no caso, 118 outros obreiros, né, membros. Então, a igreja de Jesus, ou melhor, 108, tinha 120 pessoas em 3 anos e meio, sendo que Jesus era o pastor in loco, né? Não dá para a gente comparar o pastorado de Jesus com o nosso, né? Isso que eu quero dizer, né? Sim. E nesse quesito, eu quero dizer, era um crescimento até pequeno, mas não foi um crescimento pequeno, porque o mestre sabia treinar e treinava muito bem, é o que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Então era isso, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho sobre as influências, porque, lembra, irmãos, nós falamos do crescimento da igreja, falamos das diferentes cosmovisões, ou seja, das influências do mundo católico, do pensamento espírita, do ateísmo, do ceticismo,
do humanismo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pós-modernidade, porque será que a pós-modernidade também mexe um pouco com a Igreja de Jesus hoje? Será que a pós-modernidade também influencia-nos? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Com certeza. Só uma definição rápida. O período da modernidade foi aquele período, logo depois da Reforma Protestante, onde tudo se provava. Então, aonde se provavam as coisas. Por que um balão sobe? Por que um raio ele tem eletricidade? Foi o período das grandes indústrias, das grandes invenções, né, das grandes teorias, por exemplo, de Darwin. Então, o período da modernidade é quando o ser humano, vamos dizer assim, começa a se emancipar. É o período do humanismo, do iluminismo. Então, é chamado, né, historicamente, de modernidade. Depois vem o período chamado pós-moderno, porque na modernidade se prova as coisas. Mas na pós-modernidade não precisa se provar. Por exemplo, a eletricidade ela existe, mas nós não vemos. Logo, mesmo que eu não veja algo, isso não significa que ela não exista. Por exemplo, nós estamos agora aqui numa aula em tempo real, como se fosse uma classe em loco, mas ao mesmo tempo tem irmãos que estão recebendo essa aula pelo Wi-Fi. Não tem conexão nenhuma, é um aparelho de celular em tempo real que fala, responde, participa. Ou seja, são ondas, né, de celulares, são ondas de rádio, são ondas... A gente não vê, mas elas existem. Então, o período da pós-modernidade seria esse período em que há uma mudança na chave. Então, hoje nós estamos vivendo esse período chamado da pós-modernidade. A pergunta que fica é, a pós-modernidade pode nos influenciar? Vocês já responderam que sim. Então, vamos ver rapidamente aqui algumas questões. O que é a pós-modernidade? Nós não estaremos nos aprofundando, tá, meus irmãos? Até porque não dá tempo, tá? Então, mas só para a gente entender um pouquinho dos desafios da pós-modernidade, porque isso daqui nos influencia muito, tá? Tudo bem? Na pós-modernidade nasce algo que é o relativismo, nasce algo que é o subjetivismo. O que seria isso, meus irmãos? Leia para nós, irmã Sônia. Olha, aproveitando, né, o momento aqui de tecnologia, nossa irmã está lá no Espírito Santo. Minas. Minas Gerais, no interior de Minas, divisa com o Espírito Santo, em aula conosco. Deus seja louvado. Ó, então, quer dizer, mas pode a irmã estar numa classe ao mesmo tempo do nosso lado, lá de Minas? Pode, aqui. A tecnologia prova que isso é possível. E, né, e é com muita alegria que a gente recebe a irmã aqui, né, a nossa primeira aluna de outro estado, oficialmente. Eu não vejo a hora de termos o primeiro aluno internacional, tá, meus irmãos? Ai, ai. Mas é isso aí. Então, irmã, leia para nós, porque, como eu disse há pouco, né, na pós-modernidade nós teremos desafios. Será que tem coisas boas e coisas ruins? Vamos ver. Então, leia para nós, minha irmã, por gentileza. Relativismo, subjetivismo. O período de Juízes é marcado por uma ausência de liderança. Estavam vivendo caos político, econômico e religioso. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Atualmente, existe uma crise de direção proveniente da falta de valores norteadores. Esse slide, quem montou para nós foi a professora Aparecida. Olha só que interessante, meus irmãos. Ela pega um período lá atrás, que é o período dos juízes, logo depois de Josué. Né? Não sei se vocês sabem, meus irmãos, mas o período dos juízes, quando vocês forem estudar, o Júnior já estudou, introdução ao Antigo Testamento e depois introdução ao Novo Testamento, o período dos juízes é um período de aproximadamente 300 anos, pouquinho mais de 300 anos. Quando a gente lê o livro de Juízes, parece que foram só algumas gerações, né? Algumas décadas, talvez, 1, 2, 3, né? Mas quando nós somamos a quantidade de juízes, que são vários, e notamos que um juiz liderou Israel por 40 anos, aí ficou mais 40 anos sem juiz, veio mais um por mais 20 anos, ficou mais 50 anos sem juiz, mais outro que liderou por 10 anos. Então, a somatória do período de juízes foi aproximadamente de 300 a 350 anos. E o que é interessante notar?
que foi um período que lá cada um fazia o que sentia no seu coração. Ou seja, eles tinham o legado de Moisés, eles tinham o Pentateuco, tinham os textos de Josué, tinham o legado de Josué, mas agora eles já tinham conquistado a terra, e agora eles faziam o que queriam. Percebam, era um período sem direção, tinham crises. Os valores que norteiam uma geração, que norteou Moisés, que norteou Josué, não estavam norteando eles. Então, eles perdem os seus valores. Percebam, esse slide retrata bem esse período de relativismo. O que é o relativismo? Tudo é relativo. Então, por exemplo, o que é certo? Cada um define o que é certo. O que é errado? Cada um define o que é errado. O que é verdade? Cada um define o que é verdade. O que são leis? Depende do juiz. A gente não está vivendo uma crise do judiciário, aonde o nosso judiciário se tornou um judiciário ativista? Lamentavelmente, o Júnior é advogado, o Júnior pode dizer com muita propriedade, o juiz jamais deveria tomar partido político, ele deveria simplesmente atuar sobre os autos. Ou seja, ele é acionado e aí ele vai dar o veredito. No nosso caso, como o ex-ministro Barroso tinha dito, né, que o judiciário se tornou um órgão político, totalmente errado, totalmente desproporcional. E eu faço das palavras do ministro Fux as minhas. Ou seja, infelizmente, eles se desconfiguraram. Então, percebam, hoje nós estamos vivendo uma crise jurídica. Nós não temos segurança jurídica. Não é verdade, Júnior? Política e ideológica. E aí temos a questão política, temos a questão ideológica, né? Então, percebam, isso é tudo relativo. Isso é fruto de um pensamento da pós-modernidade. E o que mais me escandaliza, por exemplo, é quando nós vimos na eleição passada a ministra Carmen Lúcia dizer, olha, isso daqui não pode ser feito, mas dessa vez a gente vai fazer. Não, ali ela invalidou o posto dela, o posicionamento dela, porque ela não pode abrir exceção. É que nem esses dias atrás, semana passada, uma repórter que também tem um viés muito ideológico, a Malu Gaspar, ela escreveu dizendo assim, o nosso judiciário errou, mas agora eles erraram para o bem, mas agora eles estão na hora de voltar ao equilíbrio. Olha que absurdo. Uma emissora de jornalismo fazendo um pronunciamento desse. É como se ela estivesse dizendo, eles erraram um pouco, mas não tem problema. Não, tem todo problema. O judiciário, ainda mais a Suprema Corte, não pode errar. Se a Suprema Corte erra, a gente não tem mais a quem recorrer. E a gente tem visto, infelizmente, né, um ativismo judiciário. Percebam, isso é fruto do relativismo. E quando a gente vê imprensa, órgãos oficiais, jornalismos e um mundo todo relativizando o que é certo em detrimento do errado, fazendo do doce azedo e o azedo doce, irmãos, a gente está vivendo um período muito perigoso na nossa democracia, né? Tá bom? Sem entrar muito nos méritos, mas isso é relativismo. Agora, vem cá, meus irmãos. Esse relativismo entrou dentro da igreja também ou não? O que vocês acham? Esqueçam a questão política aqui. Estou falando aqui relativismo assim. Ele vai contra os absolutos morais, né? Isso, exatamente. Hoje, por exemplo, tem pessoas, por exemplo, dentro da igreja querendo valorizar, por exemplo, o casamento homossexual. Tem ou não tem? Me respondam aqui, o que vocês acham disso? Vocês acham certo ou errado? Claro que é errado. Para mim, como eu já disse e repito, Deus criou Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Então, é homem com mulher, macho e fêmea, ponto final. Essa é a base da família, tá bom? Então, assim, percebam, irmãos, como o Júnior disse, né?
os absolutos. A verdade é um absoluto. Então, e a questão da realidade, né? Eles querem, a ideologia hoje, quer relativizar hoje o camarada que é homem quer ser mulher. Aí eles, que é o trans, eles querem que isso, que é vedado pela realidade, que aceite, porque ele sente que é. Mas isso não anula a realidade. Sim, Essa exatamente. É isso mesmo. Né? Mais alguma coisa, meus irmãos? Tudo bem até aí? E o subjetivismo, meus irmãos? A mesma coisa. O subjetivismo também tem essa tendência para considerar e avaliar as coisas de um ponto de vista meramente pessoal, ou seja, o que eu penso, o que eu acho, logo é o que de fato é. Seria uma tendência à sua subjetividade, a propensão para aquilo que é subjetivo. Daí onde vem esse subjetivismo, entendeu? Então, por exemplo, nessa questão, a mesma coisa. Logo, se o pastor pensa que tal coisa está correta, Deus está validando para ele porque ele pensa que está correto. É por isso, irmãos, que muitos pastores estão fazendo uma releitura da Bíblia. Estão entendendo? Eles estão fazendo uma releitura da Bíblia porque eles precisam agora sustentar a sua subjetividade. E aí, por exemplo, que nem eu cheguei a ver um desses grandes pastores, que eu deixei até de segui-lo e de recomendá-lo, que era um pastor reconhecido na nossa nação toda, pregador de conferências, eu sempre estava indo aprender com ele. Ele disse o seguinte: Paulo, ele endossava, por exemplo, o sistema escravocrata. E aí, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, tá vendo, Paulo estava sendo uma pessoa influenciada pelo Império Romano. Se nós fôssemos hoje fazer uma leitura de Paulo, questionaríamos Paulo. Aí eu pergunto, Paulo sustentava isso? Jamais. Paulo entendia que o sistema escravocrata existia e que ele não podia fazer nada porque ele era ali o ministro de Cristo. Então, ele dava as recomendações para que aqueles irmãos soubessem viver de uma forma pacífica e tranquila, debaixo do Império Romano que os oprimia. Mas isso não significa que Paulo concordava com o sistema escravocrata, nunca. Pelo contrário, ele até dizia, vocês, senhores, tratem bem os seus servos, e não como escravos, mas como irmãos. E vocês, escravos, honrem os seus senhores, não apenas como senhores, mas como irmãos. Ou seja, Paulo trazia a régua lá para cima. Percebam, quando um pastor ele é mal intencionado, ele usa de uma realidade falsa para sustentar a sua releitura da Bíblia. O que é isso? É um subjetivismo, fazendo uma hermenêutica. Tá bom? Tudo bem até aí? Percebam, hoje, se a gente não tomar cuidado, olha as influências. Ficou claro isso para os irmãos? Ficou claro? Querem fazer alguma pergunta? Tudo bem? Então, vamos prosseguir aqui. Uma outra premissa também, que é a secularização. Leia para nós, Diego, por gentileza. Irmã Sônia, tá me ouvindo bem? Sim. Então, pode ler para nós, irmã Sônia. Secularização. Sobre o que nós acabamos de ver aqui, relativismo e subjetivismo, alguma pergunta? Não? Não, então, tranquilo. Secularização. O que seria secularização? Leia para nós. Secularização, idolatria, manipulação inconsequente do culto, mistura de elementos do culto cananeu com o ministério levítico, minimização de valores éticos e espirituais, secularização, falta de noção ou desprezo por coisas sagradas. Joia. Deu uma travadinha, né? Como a irmã está bem longe, eu sei que a irmã está aí no interior, não tem problema. Quando acontecer isso, eu aviso a irmã, né? Então, a secularização, nossa irmã Cida também, ela o que ela quis pegar aqui? O exemplo bíblico, que no Velho Testamento havia o culto cananeu,
E muitos israelitas estavam indo também adorar os ídolos cananeus. Logo, eles misturavam a fé do Deus de Israel juntamente com Baal, que era o deus cananeu, ou Acera, ou Aserá, que era a esposa de Baal, e os outros deuses cananeus. Então havia o quê? Havia uma mistura, como se fosse uma mistura cultural, um desprezo ao sagrado, misturando o sagrado com o profano. Diga, Júnior. O sincretismo. Exato, um sincretismo. E aqui ela até coloca minimização dos valores éticos e espirituais. Lembram que Deus falava com muita frequência: meus servos, eu não quero que vocês se casem com as mulheres ímpias, as mulheres das outras nações, porque senão vocês estarão sendo também persuadidos a o quê? A adorar os deuses dela, e os vossos filhos, pela influência muitas vezes das mulheres, porque, irmãos, guardem isso, a mulher ela tem uma persuasão muito maior do que o homem, sempre vai ser assim. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o lar e a tola ela destrói. Guardem isso, meu. E vou até dizer uma frase que já que estamos aqui, a pedagogia do lar geralmente é dada à mulher. Se ela é sábia, ela edifica, se ela é tola, ela destrói. Se ela é sábia, ela aproxima da santidade. Se ela é tola, ela aproxima do que o Júnior acabou falando, né? Como que é a palavra mesmo, Júnior? Miscigenação, né? A mistura. Sincretismo. Ou seja, mistura tudo e ainda diz que está fazendo certo. Por que eu falo que a pedagogia do lar é dado à mulher? Porque ela é aquela que gera os filhos. E ela tem essa sensibilidade maior. Por isso que uma pessoa que ela é sábia, ela consagra. E quando não é sábia, ela vai buscar, muitas vezes, caminhos seculares, humanos, para ratificar a sua carnalidade. Então, guardem isso, meus irmãos. A secularização sempre existiu. Lá atrás, mesmo naquele mundo que era um mundo religioso, mas podem ver que havia essa minimização de valores éticos e espirituais. Né? Podem ver Dalila persuadindo ali Sansão, porque, afinal de contas, ela não tinha o temor a Deus. Jezabel não tinha o temor a Deus. Vamos esperar alguma coisa de Dalila? Vamos esperar alguma coisa de Jezabel? Vamos esperar alguma coisa da primeira esposa de Davi, que era Mical? Vamos esperar alguma coisa da esposa de Ló? Não, meus irmãos. O que vai nascer dela é o que elas são. É pecado. E as influências dela não serão para a glória de Deus. Serão para o quê? Para o afastamento de valores éticos e espirituais. Por isso que nós devemos nos lembrar, meus irmãos, que nós somos seres influenciáveis. Cuidado com aqueles que são as nossas referências e com quem nós convivemos, tá bom? Então, a secularização hoje, nos nossos dias, ela abre, eu diria, um padrão espiritual, sim, mas também secular. A secularização aqui, quando a gente fala de secularização, essa palavra secular vem de século. O sistema que rege o nosso mundo. Então, hoje, as pessoas, quando a gente fala assim de algo secular, é a separação entre o que é sagrado e a separação entre a vida social. Então, percebam, secular tem a ver hoje para nós com essa ideia. Mas vamos pegar aqui uma característica religiosa que tem também atingido muitos cristãos, que é o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a união das religiões. É aquela questão de nós dizermos, não, todos os caminhos levam a Deus. Esse é um pensamento secularizado ou não? Mesmo sabendo que aqui é uma religião. É um assunto religioso, o ecumenismo. Mas é um pensamento secularizado ou não? Estão entendendo? Então, a secularização não é só a separação entre o homem espiritual e o homem físico, a matéria. Mas a secularização
pode ser algo bem parecido com o que os nossos irmãos de Israel faziam nos períodos cananeus, a mistura, sabe, o afrouxamento, a apostasia. Vamos lá, meus irmãos. Para muitas religiões, por que muitas pessoas são dessas religiões que elas escolhem? Porque elas são permissivas, elas são complacentes, elas lidam com o pecado como algo normal. Logo, as pessoas falam, não, eu gosto daquela religião, porque ali o sacerdote, o padre, o pai de santo, ou o pastor, porque hoje, infelizmente, até pastores se tornaram também, infelizmente, totalmente, muitas vezes, anticristos, né? Eles falam, não tem problema, a carne é fraca, não, quem é que não erra? Ou seja, fica legitimando o pecado. Isso é uma característica da secularização, mostrando o quê? Que é normal, faz parte da normatividade. E eu pergunto, a secularização nos atingiu ou não? A gente tem que tomar cuidado ou não? Tudo bem? Ficou claro? A secularização pode se tornar também uma idolatria, tá, meus irmãos? Como tudo, né? Tá? Mas aqui também a idolatria, pense também, como tudo também na vida, viu, irmãos? Não só a adoração a um ídolo. Mas hoje pode ver como a nossa sociedade ela é materialista, né? Como dizia meu pastor no seminário, ela é capitalista, né? A nossa sociedade é capitalista. Então, não deixa de ser uma sociedade idólatra, né? Tá bom? Tudo bem? Ficou claro? Alguma pergunta sobre a secularização? Dúvida? Podem perguntar, tá, meus irmãos? Esse é o momento de tirar dúvida, né? Pluralismo. O que seria o pluralismo, né? Cada ponto desse, meus irmãos, olha só que interessante, né? O relativismo gera muita subjetividade. A secularização acaba desembocando em muita idolatria. E o pluralismo acaba também desembocando em muito consumismo. Vamos falar um ponto positivo aqui do pluralismo. Antigamente, minhas irmãs, quando as irmãs iam comprar sabão em pó, tinham quantas marcas? Antigamente, estou falando lá atrás. Tinham quantas marcas? Umas duas só. Ou seja, ou você comprava A ou a B, né, Beatriz? Não tinha muita opção, né? As muitas opções ajudaram ou atrapalharam? Ajudou. Então, o pluralismo faz parte também do pós-modernismo, mas a gente tem que fazer uma leitura, né, do que é bom e do que é ruim, né? Sim. Antigamente, você, por exemplo, ia comprar um produto, só tinha ou A ou B, ou que presta ou que não presta. Hoje você tem uma variedade, então, quer dizer, você acaba tendo uma disputa. No mercado isso acaba ajudando, né? Mas vamos pensar agora com relação às variedades de ideias e de religiões. Então, leia para nós, Júnior, o pluralismo e consumismo, por gentileza. Ok. Oferta de divindades ligada a interesses econômicos. Venda do chamado por uma vida de fama e dinheiro. Tendência à adoração do Deus mercado. Confusão entre prosperidade bíblica e teologia da prosperidade. O pluralismo, aqui pensando um pouco mais no nosso foco, meus irmãos, o que acontece? Hoje nós temos muitas vozes falando aí, e muitos pastores dizendo o que Jesus faz e prometendo coisas que Jesus vai fazer na sua vida, que tem gerado o quê? Tem gerado essas mensagens de interesses econômicos. Ou, quem sabe, uma vida de fama, de status, de dinheiro, né? Uma adoração ao Deus mercado. Porque o que importa é você prosperar sobre qualquer coisa. Então, perceba, a prosperidade bíblica foi substituída por essa prosperidade maligna, né? Porque na prosperidade bíblica, a gente vê Paulo passando dificuldade, sofrimento, privação, e ele dizendo que ele sabe conviver com pouco ou com muito, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a prosperidade bíblica foi, eu diria, transvestida por uma falsa prosperidade de mercado, porque, na realidade, guardem isso, meus irmãos, quem prega a teologia da prosperidade é uma igreja de pirâmide, tá?
em que essa nata que lidera sempre vai prosperar, porque eles ficam vendendo um sonho que nunca se cumpre para essas massas. Mas quem está aqui na ponta da pirâmide é óbvio que vai prosperar, porque tudo está relacionado ao dinheiro. Então, uma igreja que só prega prosperidade de forma antibíblica, ela é uma rede multinível em forma de pirâmide para captar e cooptar as suas presas duplamente ambiciosas. Ou seja, uma pessoa gananciosa vai querer ser dessas igrejas e ela só vai aprender depois que quebrar a cara e, quem sabe, perder bastante dinheiro. Por quê? Porque ela entrou num caminho errado para cumprir ou para buscar agora satisfazer seu próprio ego. Tá bom, meus irmãos? Então, isso é uma característica também do pluralismo. Tá bom? Tudo bem? Algum comentário, alguma pergunta? Aí, tem um elemento aí que deixou de ser apontado aí, que é também dentro do consumismo, hoje, é o entretenimento, que as igrejas tornou ambientes de entretenimento, de trazer prazer, satisfação àquela pessoa que vai consumir seu produto. Jesus virou um produto que é comercializado nas igrejas. As igrejas viraram um verdadeiro picadeiro, entendeu? Então, verdade, tem esse item do obrigado, muito bem colocado. Muito bem colocado. Não, muito bem colocado. Não é mais. Ele não basta, né, Júnior? Somente ele não basta, né? Não tem mais protagonismo. Não tem mais protagonismo. Ele é o instrumento pelo qual os falsos profetas usam e abusam, né? Então, é isso aí. Então, a ideia do pluralismo, irmãos, ficou claro? Pode ver, irmãos, como somos uma sociedade consumista, né? E aqui a gente tem que orar bastante, viu, meus irmãos? Porque ter é muito bom, mas quando o nosso coração está no ter, a gente está, eu diria, trocando os sentidos, né? Tá bom? Então, tudo bem sobre a questão do pluralismo? Tudo bem? Mais alguma pergunta sobre o pluralismo? Gera o consumismo? Não? Nenhuma dúvida, tá? Irmãos, aqui, me entendam, sabe? Não é a questão aqui, não faça uma leitura de pluralismo, por exemplo, quando eu penso diferente do meu irmão, não é isso. Pensar diferente faz parte. Podem ver que na história bíblica a gente vai ver isso o tempo todo. Não é isso. Nunca a gente vai ter a coesão absoluta de tudo. Mas o pluralismo está ligado a essa diversidade que faz parte da sociedade, que acaba, querendo ou não, influenciando a nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Na década de 50 até a década de 70, o mundo vivia muito, na realidade foi até a década de 90, aquilo que nós chamávamos de Guerra Fria, lembram? O mundo estava dividido entre o capitalismo e o polarizado, como voltou recentemente. O mundo estava dividido entre o capitalismo e o comunismo, ou socialismo. Então, o que acontece? Querendo ou não, havia essa polarização no mundo, principalmente em função da Guerra Fria. Olha que interessante. Logo quando cai o Muro de Berlim, que ali é a pá de cal dos países comunistas, o que acontece? Olha que interessante. Logo quando acontece isso, irmãos, o Collor de Mello aqui no nosso país venceu as eleições com uma mensagem que era qual? Eu vou trazer para vocês carro lembra disso, Júnior? Importado, né? Lembra disso? Ele era o modelo de um Yuppie. Eu vou trazer para vocês riquezas. Nós estaremos prendendo os marajás. Entendeu? Caça do Marajá. A caça aos marajás. Bom, o discurso dele, na realidade, foi um discurso ali de prosperidade. Eu vou abrir o país para a importação de carros, porque nós temos, ele dizia, só carroças. Lembra disso? Ou seja, fora, né?
Então, vamos agora ter uma relação internacional. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Esses pensamentos, irmãos, eles influenciam as pessoas na sociedade, que nos influenciam muitas vezes dentro da igreja. Por que a teologia da prosperidade ela acaba sendo um grande pratinho dentro das igrejas? Porque as pessoas são gananciosas fora da igreja. Ou seja, as pessoas, o que elas estão buscando hoje? Enriquecer a Até as qualquer custo. Até os Por louvores. isso que o tráfico tem sido prestigiado, a corrupção, porque não importa como você conquiste, o importante é você conquistar. Ou Por isso- seja, os fins justificam os meios. E eu digo, o cristianismo raiz, bíblico, cristurístico, escriturístico, cristocêntrico, eu confundi agora, né? É cristocêntrico e escriturístico. Eles ratificam que os fins justificam os meios? Jamais. É os nossos meios que justificam os fins. Ou seja, não importa se o mundo prega isso. Mas percebam, irmãos, de uma sociedade gananciosa, logo, você tendo um discurso de riqueza e de ganância, isso enche os olhos das pessoas. Por isso que muitos pastores se enveredaram para um discurso do quê? De teologia da prosperidade. E isso, na realidade, é fruto dessa pluralidade, né? Tem crente ignorante que endossa, diz assim, usa um texto isolado e fala, não importa que pregue. Teve um evento recente aí, de umas moças lá no Maracanã, eles arrecadaram 8 milhões. 8 milhões. Se for avaliar o custo do que teve lá da logística, não chega a 500 mil. Então. Aí teve gente defendendo ainda. Não importa que pregue. Pois é. O que você está falando? Então, se o senso crítico deles já foram embotados a esse ponto, Júnior, a gente lava as mãos. Por isso que a gente prega, Júnior, e ensina. E lança a palavra. Se a pessoa der ouvido, ótimo. Se não der, a gente só ora. Não vamos ficar brigando, né? Bom, então, irmãos, para a grande resposta de tudo, né? O crescimento demográfico, a questão, né, da cosmovisão e agora a questão da pós-modernidade, qual que é a grande resposta para nós? A grande resposta para nós é a resposta bíblica, que é os princípios do discipulado e Jesus Cristo nos ensinando o seu evangelho. E por que nós estaremos destacando também grande parte do Sermão do Monte? Porque nós entendemos que o Sermão do Monte ele é uma síntese maravilhosa do Novo Testamento, ou não, se não de toda a Bíblia, né? Tá bom? Então, só para a gente pontuar aqui, né? Leia para nós, irmã Beatriz, a felicidade do discípulo, por gentileza. A felicidade do discípulo está centrada na arte de viver como luz do mundo. Portanto, como quem já tem a virtude em si e, como consequência, já não depende da ação do outro para ser o que é. Ele ama porque assim é o seu modo de ser. Tem fome e sede de justiça porque é assim a natureza de seus apetites. É pacificador porque a paz é fruto da sua essência de vida. Ou seja, né? A resposta para esse mundo é ter uma vida de felicidade, não aquela felicidade do mundo, mas essa felicidade que transcende o nosso ser. Tá bom? A gente vai se aprofundar mais, né? Continua para nós, Beatriz, a automotivação, Mateus 5, 21 a 32, por favor. O discípulo se caracteriza por não pertencer a este mundo e não possuir seus valores. Paulo, em Romanos 12, 1 a 2, nos exorta a não tomarmos a forma dos padrões corruptos do sistema maligno que controla este século. Enquanto os religiosos de sua época se limitavam a aparentar santidade em suas relações, configurando o pecado apenas quando acontece o ato, Jesus destaca a origem do pecado nas motivações interiores. Joia. Então, mostrando aqui, né, que a nossa motivação é outra. Estamos nesse mundo, mas agora passamos por um discipulado, estamos passando, e esse discipulado nos ensina a ter motivações corretas, motivações interiores, motivações que glorificam a Deus, e por isso que a gente vai renovando a nossa mente, não conforme o padrão ou a forma do mundo, mas a forma de Deus, né? E Jesus é o grande exemplo para nós. O uso publicitário da fé, Mateus 6, 1, 21, leia para nós. Beatriz, por favor.
Práticas tão comuns e tão necessárias para desenvolvermos nossa vida cristã, como jejum, oração e esmolas, são reavaliadas por Jesus no Sermão do Monte. Seguindo a mesma lógica da motivação do coração, o Senhor denuncia o exercício de atitudes reconhecidas como piedosas, como forma de obter prestígio diante dos homens. Mais uma vez aqui mostrando, né, essa religião que Deus está vendo e a gente não precisa mostrar nada para ninguém, né? E por último, pode concluir para nós, Beatriz, a solidez do ensino de Jesus, Mateus 7, 24 a 27. A vida cristã não se caracteriza por demonstrações gratuitas de carismatismo, pirotecnias ou espetáculos para atrair incautos. Dá uma pausa, é o que o Júnior acabou de falar, né? É uma igreja com programas repleto de coisas para chamar a atenção das pessoas, para dizer, olha como somos modernos, como se Jesus somente e o evangelho puro e simples fosse insuficiente de preencher alguém. Ou seja, nós não precisamos disso. O mestre, ele pode sim usar os meios de comunicação, não somos contra a tecnologia, não somos contra a dramaturgia, não somos contra o cinema, mas somos contra uma igreja, de fato, que acaba se tornando mais mundana para querer apresentar o evangelho como se o puro e simples evangelho fosse algo insignificante. E Romanos 1 fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Oi? Igreja autoajuda, né? É, uma igreja, né? Autoajuda. E como tudo na história, meus irmãos, saibam disso, viu? Tudo que é fator humano, ele acaba caindo por terra, tá bom? Então, por último, Beatriz. Inclusive de pico, né? Os valores do reino se distinguem pela permanência, estabilidade e capacidade de resistir às intempéries. Joia. Tá bom, meus irmãos? Aí aqui, era isso. E agora, para a gente ir para o nosso material, né? Agora, a gente vai hoje trabalhar bastante aqui. Então, ficou alguma dúvida? Alguma questão que os irmãos gostariam de perguntar? Não? Eu acho que o retrato da pós-modernidade está aí. Foi descrito aí, né? Nós estamos vivendo a igreja hoje. Exato. Ficou bem preenchido, né, Júnior? Bem claro, né? Bem claro, né? Está latente, né? É bem latente, é isso aí. Então, meus irmãos, agora eu vou compartilhar aqui com vocês outro material. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Esse material, lembra que eu falei para vocês que nós vamos nos divertir? A gente vai se divertir bastante, né? Foi criado pelo Notebook LM, tá bom? Olha só, aqui é uma síntese, né? Do que o livro do J.M. Price trabalha, né? Que é o livro que eu já citei há pouco para vocês. Então, a gente vai agora vamos fazer um apanhado do que o livro trata, porque hoje é a nossa sexta aula, teremos sexta, sétima, oitava e nona aula, ou seja, com hoje mais 3 dias, e fechamos. Então, a gente vai dividir esse material literalmente nessas 4 aulas, contando a aula de hoje. Então, a síntese do material trata disso, as qualificações do mestre. As qualificações do mestre. Ele era a personificação da verdade. Sua vida era a principal lição. Ele vivia tudo o que ensinava. Ou seja, Jesus é o grande modelo do seu ensino. 2, ele compreendia a natureza humana. Conhecia as necessidades, as atitudes e motivações, e motivos profundos dos seus alunos. Ou seja, os alunos dele, enquanto ele estava ali, ele sabia como capturar esses alunos, como treinar esses alunos. Agora, olha que interessante, irmãos. A gente, na aula passada e hoje, nós falamos sobre o crescimento demográfico no Brasil do Evangelho, falamos sobre ali as questões das cosmovisões religiosas que nos influenciam. Concluímos hoje falando um pouco sobre a pós-modernidade, que também nos influenciam. Irmãos, não pensem em vocês, nós estamos nessa terra, o poder do mundo é grande. Se nós não tomarmos cuidado, ele nos seduz. Se nós não
lutarmos contra ele. Ele é uma força muito grande. É por isso que nós precisamos de Deus em primeiro lugar. Nós precisamos se revestir da armadura de Deus. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos da comunhão dos santos. Nós precisamos, muitas vezes, de até uma ajuda mais direta do pastor, de algum líder, para nos fortalecer, literalmente pegando na nossa mão. Porque tem vezes que a gente consegue romper alguns obstáculos sozinhos, mas tem vezes que não. Quantas são as vezes que eu recebo, muitas vezes, uma mensagem de um ex-aluno, de uma ovelha, de um amigo, de um irmão de outro lugar, dizendo, pastor Raio, eu preciso de uma ajuda, eu estou a um passo de cometer alguns delitos. Aí, geralmente, eu começo a dar um atendimento para esse irmão, marco com ele um aconselhamento, se eles estão longe, eu tento falar com eles, começamos a orar, começamos a jejuar, começamos a buscar a Deus, e questões de semanas eu vejo aquele irmão restaurado, quando não, sabe, quebrado aquela cadeia, aquele grilhão. Então, meus irmãos, a gente não pode brincar. Tem vezes que a gente rompe alguns obstáculos sozinho, mas tem vezes que a gente precisa de mais de um irmão, precisa de unir força com outros irmãos de oração. Por quê? Porque esse mundo é forte. E aqui, olha só que interessante. Assim como nós trabalhamos a cosmovisão, assim como nós trabalhamos a pós-modernidade, os nossos corações estão influenciados por essas coisas. Ou vocês acham que a prosperidade não nos tenta? O consumismo não nos tenta? Ou como o Júnior mencionou, o entretenimento não nos tenta? Meus irmãos, eu não vou dar nome para não entristecer nenhum irmãozinho, mas quantas vezes eu já tive dificuldade com irmãos que chegavam quase no final do culto porque eu estava assistindo o jogo deles? E tinha vezes que a irmã, que é a esposa desse irmão, a irmã ficava arrasada, falando, pastor, eu atrasei, porque meu marido ficou lá assistindo futebol, e falando, não, a gente já vai, a gente já vai, a gente já vai, a gente já vai, e cozinhava aquele galo velho, né? Misturado preguiça com comodidade, entretenimento, falta de zelo, e a mulher e os filhos querendo vir para a igreja, e o marido não, e aí atrapalhava, percebam, o entretenimento. Ter um esporte é bom, mas, meus irmãos, na hora que o esporte tem a primazia do que o nosso mestre, olha aí como estão os nossos valores, né? Isso acontece só com o irmão? Com o futebol? Não, e as irmãs com os programas delas também, com os entretenimentos. E hoje, as redes sociais, meus irmãos. Percebam, irmãos, é perigoso. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba sendo uma presa também desse mundo pós-moderno, tá bom? Diga, Júnior, o que você ia falar? Gente trocando a igreja para ir para Halloween. Aí é demais. Nem precisa nem falar, né, Júlio? Mas percebam, Júlio, olha lá nos Estados Unidos, as igrejas protestantes muitas vezes fazem até cultos de Halloween. Nominal. Aí não dá. Loucura, irmãos, culto de Halloween. E é interessante que o mundo não troca. Oi? O mundo não faz o inverso. Não, claro que não. E quando faz, né, Júnior, é só paliativo, né? É o dia do Natal, mas aí já reveste ali com presente, festa, bebedeira, né? Exato. É a Páscoa, que já põe ali o chocolate, coelhinho. Ah, Jesus morreu, legal, tudo bem, né? Então, assim, percebam. Ao modo deles, né? Então, meus irmãos, olha aqui. Agora eu digo, tá, pastor, nós temos as cosmovisões, muitas vezes a gente tem que trabalhar. Nós temos o pós-modernismo, mas Jesus conhece o nosso coração, meus irmãos. Ele vai dar um jeito de nos livrar, tá bom? Assim como ele trabalhou com os apóstolos. Terceiro aqui, continuando. Ele tinha um profundo desejo de servir. Interessava-se mais por pessoas do que por credos ou cerimônias. Ou seja, Jesus é o grande exemplo da verdadeira religião que serve, que ama e que faz. Não era legalista, como eram os fariseus e os outros naqueles dias. Jesus era ser humano. Então, essas são as qualificações do mestre. E os métodos do mestre? Olha só que coisa linda, que o livro vai trabalhar. Ele usava histórias e parábolas, tornava verdades espirituais claras através de cenas da vida cotidiana. Por isso que ele é o mestre por excelência. Segundo, ele fazia perguntas que provocam o pensamento. Suas perguntas não buscavam apenas respostas, mas levavam à reflexão. Ou seja, Jesus, até hoje, continua trabalhando em nós, mesmo nos nossos dias.
com todos os nossos dilemas. E a gente não está aqui para querer dizer que a gente é melhor do que ninguém, viu, meus irmãos? A gente está aqui sendo treinado para poder ser uma resposta àqueles que precisam. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Deus nos prospera para que a gente seja a prosperidade daqueles que não prosperam. Deus nos enriquece para que a gente seja o recurso daqueles que estão na pobreza. Deus nos dá sabedoria para que a gente seja a voz na consciência daqueles que foram desprovidos de saber. Deus nos dá força para que a gente levante aqueles que não têm força e estão caídos. Guarde isso. Deus nos abençoa para que a gente sirva. Então, não tenha dúvida que a gente não está aqui para tirar um diploma de saber mais para poder apontar, porque muitas vezes igrejas boas acabam incorrendo desse erro. A gente aponta demais. E em nome da verdade a gente mata, ou seja, a gente pega uma bazuca chamada verdade e mata os outros. Mata os outros irmãos, não. A gente está aqui para ajudar. Ajudar quem? Todos. Começando pela nossa igreja local, pela família, em primeiro lugar, pela igreja local, depois pelas demais igrejas, e quem sabe até pessoas de outras religiões, irmãos. A gente tem que ser paciente, lembra na última aula? A gente tem que ser paciente com uma pessoa que está no catolicismo, que está no espiritismo. Por quê? Porque um dia estávamos lá, meus irmãos. Então, guardem isso, não é que a gente vai praticar o ecumenismo com eles, mas a gente tem que praticar uma vida de amor, tá bom? E por último, ele começava onde as pessoas estavam, ou seja, ele partia dos interesses e da linguagem familiar para construir o conhecimento. Ele vai até uma mulher samaritana, ele vai até o Nicodemos, ele parte de onde as pessoas estão. Esse é o melhor método, tá bom? Para a gente trabalhar. Beleza, meus irmãos? E para eu concluir aqui esse vídeo e para a gente finalizar, vocês já ouviram falar sobre a andragogia? Andragogia? Já ouvi falar, mas não lembro o que é agora. Andragogia, meus irmãos. Andragogia, ela é um método, né? Se a gente pudesse dizer, que é a maneira em que ensinamos adultos por meio de ensinos e técnicas, como fazem os pais ou professores às crianças. A andragogia é a arte e ciência de ensinar e facilitar a aprendizagem de adultos. Da mesma forma que um pedagogo leva as crianças a aprender por meio de brincadeiras, por meio de diversões, por meio de experiências lúdicas, a andragogia seria mais ou menos isso. Ela é um método que vai usando o quê? Práticas relevantes, aonde a gente vai solucionando problemas quase como se divertindo, ou seja, é um método de ensino que a gente aprende brincando. Vamos lá. Eu estou praticando aqui com vocês a andragogia, tá bom? Porque eu estou me divertindo, entendeu? Eu sei que é difícil, parece que eu estou brincando assim no sentido até sendo demagogo, mas não. Meus irmãos, é uma delícia poder ensinar vocês porque eu aprendo e me divirto com vocês. E ao, por exemplo, utilizar aqui, né, por exemplo, o Notebook LM, essa ferramenta maravilhosa de inteligência artificial. Meus irmãos, é uma diversão, não é? Percebam que quando nós aprendemos brincando, é um método de ensino apaixonante. E aqui segue uma dica para vocês, meus irmãos. Procurem sempre fazer as coisas com essa premissa. Eu vou me divertir aqui, porque vai se tornar mais leve. Sabe aquela questão? Eu vou procurar trabalhar no emprego que eu tenho paixão. Porque, na realidade, você vai se divertir trabalhando. Entende? Quando fazemos o que amamos, se torna mais leve. É óbvio que teremos ali o ônus por ser um trabalho, seremos recompensados com os nossos bônus. Mas, assim, sempre será mais leve, sempre será mais prazeroso. Eu gosto muito de ver um esportista, né? O esportista, ele, quando ama o esporte, ele se diverte. Ele tem ali todos os exercícios, toda a disciplina, dieta, ele tem que seguir todos os critérios, mas quando ele não vê a hora de ir para campo, ou de fazer o jogo. Por quê? Porque é o que ele mais ama, ou seja, ele está se divertindo. Tente ver o seu ministério nessa perspectiva.
Nosso irmão do louvor, André, ele costuma muito, né, chamar os irmãos ali do louvor, falar, pessoal, hoje vamos se divertir aqui. Não como algo pejorativo, mas é de verdade. Quem toca para Deus com alegria não faz algo forçado, né? Então, o que é a andragogia? Seria um dos métodos de aprender brincando. Que Deus possa nos dar ministérios assim. E para eu fechar esse módulo aqui, lembrando, né, o nosso mestre supremo, eu posso dizer que tudo que ele fazia era uma grande aula de andragogia, na sua maior excelência, né? Eu não vejo Jesus com cara fechada, sabe, com aquela fisionomia obtusa, né, truculenta, ensinando os seus discípulos. Eu vejo ele sorrindo, ele tinha prazer. Assim que eu entendo. Por quê? Porque quando a gente faz algo nessa dinâmica, a lição fica mais fácil, fica mais doce, fica mais prazerosa. Não é assim? Tá bom? Então, andragogia é uma técnica de aprender brincando. Que Deus possa nos levar a ministérios assim, onde a gente se divirta demais. A gente veja alegria, contentamento e tenha prazer. E que realmente o Senhor nos dê dons e que a gente descubra esses dons nessa dimensão, tá bom? Então, tudo bem até aí? Fizemos aqui só um apanhado, né? E a gente vai continuar trabalhando depois do intervalo. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Não? Podemos encerrar aqui? Então, vou encerrar esse bloco, tá bom? Querem fazer alguma pergunta? Não? Então, tá bom. Então, vou parar aqui nossa gravação. Vamos para o intervalo, tá bom?